Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United! Uhul! Seu canal favorito das coisas do mundo da bola. Hoje temos aqui um pistolada pré-rodada, mas também com um pouco de notícia. A gente vai falar especificamente do jogo do Flamengo. Não vamos falar do jogo do Palmeiras, porque o nosso palmeirense residente está Tá acompanhando o jogo agora. Não, já tá vendo o jogo, começou já já. tá vendo o jogo, pois é, então não tem sentido fazer pré-jogo. Meus companheiros mesmo são melhor informados que eu. Vamos falar um pouco do Flamengo. Flamengo que pega o Santos hoje na Vila. Portões fechados, sem torcida. Mas vamos lá, antes da gente falar do jogo, tem duas noticinhas aí quentinhas, chamemos assim, vindo aí dos lados do Flamengo. Uma envolvendo o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio? Caceta. Rodrigo Caio e outra envolvendo o Matheus Gonçalves. Ou é o Matheus França? Não, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. É isso. Vou começar falando do Matheus Gonçalves, que foi devolvido para o time sub-20. Sampaoli falou, não quero mais, não vou usar mais, especialmente com as contratações que estão chegando aí, o Luiz Araújo, o Alan, talvez a chegada do De La Cruz. Então, devolveram o Matheus Gonçalves para o banco. Matheus Gonçalves, que junto com o Matheus França, no começo do ano com o Vitor Pereira, eram os grandes destaques entre os garotos que estavam jogando ali pelo Flamengo, né? O Matheus Gonçalves, em algum momento, inclusive, chegou a ser titular. Jogando bem. Inclusive em clássico, né? Aquele Flamengo Botafogo, o Flamengo ganha. Mas depois o futebol dele foi caindo de produção e agora Sampaoli mandou embora, praticamente, né? Pegou e falou assim, não quero. Amigo, não quero. Eu acho que eles vão tentar emprestar o cara. Tem que ser, Gonçalves. né? Não, o São Paulo não quis aproveitar, não sei se é pelo físico, não sei se é uma coisa de treinamento, porque a habilidade o moleque tem, né? Sim, tem potencial. Eu acho que o mais provável é emprestar e talvez tenha colocado no sub-20 para ele não estourar os 7 jogos. Né? Então, uma pena, eu acho que ele podia ser melhor aproveitado. Eu também acho uma pena. Eu também acho. Mas eu também acho que voltar pro Sampaoli não tem histórico de usar jogadores da base, né? É verdade. Isso é uma coisa sabida desde que ele chegou no Flamengo. No Santos ele não fez isso, no Atlético Mineiro ele não fez isso. E como Jesus também. Até na Argentina, uma das grandes críticas que tiveram a ele, inclusive, foi justamente que ele não promoveu uma renovação, né? Coisa que o Scaloni fez depois. Então, assim, é um cara que tem um histórico de não usar jogadores revelados na base. Eu concordo com o André, eu acho uma pena. Um jogador que tem potencial, poderia ser melhor aproveitado. Especialmente agora na segunda metade do ano, né? Que começa a ter muito jogo. Enfim, podia ser necessário, mas não tem nada. Eu duvido, assim, acho que o Flamengo vai tentar emprestar ele agora na janela, mas se não emprestar, nada impede dele voltar depois, né? Do São Paulo pegar e falar, não, volta aqui, garoto, porque eu preciso de você. Também acho, né? Mas aí vai fazer o quê? Até pelo jogador também, né? Porra, o cara já tá sendo titular, aí agora foi rebaixado pro sub-20. Não, mas eu acho que também eu acho que é um pouco. Tu falou que é pelo jogador. Eu acho que também São Paulo ele tá, entre aspas, pensando no jogador, no sentido assim, vai pro sub-20 pra tu jogar, porque aqui comigo tu não vai jogar. Sim. Acho que é por aí um pouco a questão, né? Até também para não acontecer o caso Lincoln, né? O Lincoln é um caso um pouco curioso, porque ele sempre jogou uma categoria acima. Com 15 anos ele jogava com a galera do 16, com 16 ele jogava no 17. E aconteceu aqui também, né? Quando ele tava ali, era pra estar o sub-20 e tava no profissional. Então ele sempre pulou etapas, ele perdeu muita coisa de desenvolver básico. Me lembra um pouco o Paulo Sérgio, atacante. Isso aconteceu com ele. Paulo Sérgio também. Ele também foi sendo passado de fase, né? Digamos assim. Aí não desenvolve o básico, né? Então acaba tendo alguns. Pode ser uma boa. Não desenvolve o básico e tem uma questão física também, né? Porque o moleque mais jovem, ele vai jogar contra os caras mais cascudos, mas né, também tem uma questão aí de desenvolvimento físico. Mas enfim. Cagaram também, não trabalharam. Porque olha aí, você vê o Wendy que já tá jogando bem. E não precisa nem tão longe. Não precisa nem tão longe. O Wesley, né? O lateral direito do Flamengo, que conquistou a posição de titular merecidamente. Mateuzinho machucou e o Varela segue machucado e não jogando, enfim. E o moleque tomou a vaga. Hoje em dia eu não consigo imaginar. Se você pegar os 3 laterais direitos que o Flamengo tem no elenco profissional, né? O Mateuzinho, pelo que eu entendi, ele tá em transição já, então vamos contar ele também. Entre os 3, realmente ele é o que tá jogando mais. Então, não precisa ir tão longe. Só pra eu conseguir fechar, o Matheus Gonçalves ele tá sendo titular até do sub-20, tá? Tá tendo o Fla-Flu aqui de semifinal do Carioca. E o França tá esperando para chegar a proposta, né? Também faltou aí falar. Já tinha recebido na primeira janela, aí o Flamengo rejeitou e provavelmente deve chegar outra aí do. Vou ouvir no canal do Vender Casagrande. Que era o Newcastle. É isso aí mesmo. O Newcastle foi o que fez a primeira, não sei se ele fez de novo. Aí o que tá todo mundo esperando, né? Eu vi lá no canal dele. Tanto o Flamengo quanto o. Como é que fala? O agenciador, o empresário deles estão esperando. Aí. Então provavelmente deve sair aí no meio da rodada. Pois é. E a outra notícia envolvendo o Rodrigo Caio, chegou ao Flamengo uma proposta do Cruzeiro pelo Rodrigo Caio,
que parece que o Rodrigo Caio não gostou da proposta. O Flamengo estava disposto a negociar, mas o jogador não gostou da proposta. O Cruzeiro fez uma proposta de contrato de produtividade, né? Por isso que ele não gostou. Né? Até porque o Pro Cruzeiro Rodrigo também... Caio faz total sentido. E o Cruzeiro já tem experiência com o Dedé, né? Então, só que, cara, no Flamengo, o Rodrigo Caio ganha, não sei quanto ele ganha, mas sei lá, ganha seus 500 mil por mês. Aí vai chegar lá no Cruzeiro, aí tem, sei lá, 100 mil fixos e mais a produtividade. É isso que a gente tava falando ali no off, que eu falei no off, no WhatsApp, quando eu falei, porra, os caras do Flamengo, eles ficam mal acostumados, tá ligado? Que os caras recebem dia bem pra caralho, é um mercado inflado e acha que vai sair e vai sair no mesmo patamar ali salarial. Mas eu não tenho nada a falar de errado do Rodrigo Caio, não, porque não é culpa dele. Infelizmente, ele não pode jogar. Eu vou ser sincero. Eu acho que o Flamengo tem que negociar ele, porque também, o cara não tá jogando, mas me dá pena. Porque assim, o Rodrigo Caio é um jogador que quando o Flamengo contrata ele em 2019, ele chega com um status de destaque, né? Inclusive, ele chega e assume a titularidade muito rapidamente. Ele jogador que vinha sendo convocado pelo São Paulo. O ano de 2019 dele, eu acho que é o melhor ano da carreira dele. Não só em termos de produtividade e títulos, mas também porque ele não se machucou. A dupla ali com o Pablo Maria foi bem. Pois é um jogador que tem histórico de viver no departamento médico, e naquele ano de 2019 ele não se machucou e formou uma dupla de zaga com o Pablo Maria que era formidável. Assim, era uma dupla de zaga que jogava muito bem junto. Uma dupla de zaga que ninguém dava nada, né? Porque um era encostado na Europa. O Rodrigo Caio, naquela época, voltou a ser convocado para a seleção, chegou a jogar a Copa América de 2019, mas depois, a partir de 2020, ele voltou a ter a série de lesões dele, voltou a viver no departamento médico e nunca mais conseguiu sequência no Flamengo. Então o cara tá aí há 3 anos, entrando e saindo do departamento médico, como tinham sido os últimos anos dele no São Paulo. Inclusive, na época que ele saiu do São Paulo, a torcida do São Paulo aplaudiu a saída dele, justamente por isso. Eu, graças a Deus. Jogador de condomínio, sei lá, né? E eu acho que eu acho que agora é o caso dele no Flamengo. Ele tá há pelo menos 2 anos entrando e saindo do departamento médico sem parar. E o próprio joelho dele, porra, ele entra em campo com a porra daquele joelho, porra, dá agonia. E ele só tem 29 anos, né? Infelizmente, cara, é uma pena. É uma pena, porque é um cara que, assim, você pegar o 2019 de parâmetro, é um cara que, estando bem, é um puta zagueiro. Joga pra caralho. Zagueiro de seleção. Zagueiro titular. Se tivesse bem, seria titular do Flamengo, o melhor zagueiro. Seria o zagueiro número 1. E aí tem que escolher a dupla dele. Com certeza. Mas, é isso. Eu espero, acho que a tendência é ele sair do Flamengo, se não for agora pro Cruzeiro ou pra alguma outra proposta do meio do ano, eu acho que a tendência do Flamengo no final do ano é mandar ele embora. Resta saber pra onde. Não é mandar embora, né? Assim, não renovar, né? O contrato dele acaba. Acaba o contrato, né? Exatamente. Inclusive, acho que por isso que o Flamengo tá querendo encaixar ele em alguém agora, porque ele daqui a pouco vai ter liberdade de assinar contrato sem o Flamengo ganhar nada, né? Pela venda dele, pelo empréstimo dele, pelo que seja. Tentar ter algum retorno aí, pelo menos. Pois eu digo isso porque, para quem não sabe, pelas normas da CBF, não sei quem estabelece essa norma, mas todo atleta, quando ele está a 6 meses de terminar o contrato dele, ele tem liberdade de assinar um pré-contrato com outro clube, com outra equipe. E no caso do Flamengo, se isso chegar a acontecer, o Flamengo depois no final do ano não ganha nenhum centavo pela transferência, né, vamos chamar assim, do Rodrigo Caio. Mas enfim, esperemos que aconteça o melhor para o clube e jogador, né? É um jogador que, apesar de tudo, faz parte aí da geração histórica do Flamengo, né? Então, inclusive titular de 2019, como a gente falou. Então, desejo melhor ao nosso querido Rodrigo Caio, onde quer que ele vá. Enfim, e dito isso, vamos passar aqui para o jogo, né? Como a gente comentou, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. A gente tem aqui as prováveis escalações, eu não sei o quanto eu confio, mas enfim. Santos vem a campo com João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim, Gabriel, Inocêncio. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima. E no ataque, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. Santos que já está aí de treinador novo, mas que não estreia hoje. Essa é a provável escalação do Santos, enquanto a provável escalação do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. E aí? Eu queria fazer um comentário sobre o Santos rapidinho. Cara, eu só conheço o ataque e o goleiro. Não, assim, o ataque... Não, o Soteldo, porque Marcos Leonardo... eu conheço. É o Speed Mendonça, que jogava no Ceará. Pô, o cara corre demais, adora fazer um gol no Flamengo, infelizmente. E o Marcos Leonardo é e o Lucas Lima, a atual nova promessa do Santos. E tem o Lucas Lima, né? E também... Vamos ver, né? Eu acho que vai ser um jogo horroroso,
vocês querem a minha opinião. Tem potencial. Tem potencial de ser um jogo horroroso. O Santos vem numa crise. Cadê os senhores sampolizados aí? Eu tô indo. Ah, Continuo. Santos vem numa crise bizarra depois do último jogo contra o Vasco. Tanto que jogo a portões fechados hoje. Como Contra o punição. Corinthians. Contra o Corinthians, perdão. É que o Vasco também teve um problema. o Vasco também teve o coisa aí. São Vai Januário também seguir o exemplo. São Januário também tá interditado. Contra o Goiás, a partida. E o Flamengo vem aí de tomar a goleada do Bragantino de 4-0, que o que mais preocupa dessa goleada de 4-0, como todos nós falamos em diferentes oportunidades, não é nem o 4-0 em si, é a forma como o Flamengo jogou. Ou não jogou, né? E Ou não jogou. Puta que pariu, né? Time completamente apático em campo, e o que mais me preocupa é um time completamente apático em campo, depois que o Sampaoli teve pela primeira vez um período ali, mais ou menos longo, né? Foram 10 dias, para treinar. E o resultado foi o que a gente viu contra o Bragantino. Isso é o que mais me preocupa. Catastrófico. O que eu mais li essa semana, né, depois do jogo, é que os jogadores do Flamengo escolhem a partida que querem jogar. E que isso já aconteceu em outros momentos. Então, eu tenho uma reação parecida, assim, talvez. Mas, cara, se for isso, o tamanho do absurdo é um negócio que não tem nem palavras, cara. Você é novo aqui no canal, mas o Gabriel vem falando isso há anos já, literalmente anos. Tipo, o elenco manda mais do que treinador, do que diretoria. Muda treinador, sai treinador, e o Flamengo, elenco, escolhe fisioterapeuta, escolhe técnico, escolhe quando joga, quem não joga, tira, põe técnico. Então, não faz nada. Pois é. Se você chegar realmente... Os principais jogadores dessa panelinha que manda e desmanda já foram embora, que era o Diego Alves, o Diego Ribas e o William Arão, mas ainda sobraram alguns remanescentes de 2019 que são parte dessa panelinha. O próprio Gabigol, o Felipe Luiz, o Davi Luiz também. E o Felipe Luiz, inclusive, que deu uma entrevista, não me lembro agora qual foi o jogo, não me recordo mais qual foi o jogo, que chegou e falou que o problema era técnico do time. Pois é. Não era físico. Pô, não era... Ele não joga, o problema físico, mas o problema do Flamengo não era físico. Era técnico. E agora uma coisa que a gente está escutando desde que o Vitor Pereira foi mandado embora, que é muito provavelmente no fim do ano a gente vai ter uma barca aí saindo do Flamengo, né? A diretoria já conversa em mandar um monte de jogador embora e reformular o elenco. Eu acho que não só tá certo, como tá tarde já. Já deveria ter acontecido. Eu acho uma burrice, cara. Que igual eu falei no jogo lá no pós, sei lá qual foi o jogo. Foi o pós que eu fiz. Cara, eu não entendo, irmão. Eu não entendo os jogadores, tá ligado? O cara tá em final de carreira, tá com 34, 33 anos. O particular dele, tá ligado? Tipo, se fosse você, assim, sei lá. O que passa na cabeça dos caras? Os caras vão ali, vão querer fazer panela pra quê? A grande quê? Mal ou bem, a merda vai voltar pra eles. A gente não tá aqui xingando o Sampaoli, a gente não tá xingando o Landim, o Marcos Braz, a gente tá aqui puto com o time. Eu não entendi. Como é que a merda vai voltar pra eles se eles têm todo mês garantido 600 mil reais na conta? Não, merda que eu digo assim, pressão. Vai na rua, o nego vai ficar atrás. Pressão! Entendeu? Esses caras não vivem na nossa sociedade, cara. Jogador de futebol é uma parada totalmente fora da realidade. Isso também, né? Porque, porra, os caras não têm mínimo, mano. O cara não parece só uma observação aqui, que eu vou fazer de propósito pra isso ir no vídeo. Davi já mandou uma mensagem pra gente, Davi que tá assistindo o jogo do Palmeiras, perguntando se alguém está assistindo o assalto. Puta merda, estão roubando pro Botafogo, bicho. Aí é um duelo de titãs, né? Porra. Caralho, é um duelo de mimimi e chororô. Ele ainda manda mensagem provocando a gente, dizendo assim, ou vocês não vão assistir e vão falar que é choro de palmeirense. Botafogo, bicho. Foi mal, Davi, mas uma cutucadinha ali, uma alfinetadinha, depois você me responde em vídeo também, não tem nenhum problema. Mas enfim, voltando a falar aqui do jogo do Flamengo, eu sinceramente não sei apostar em quem eu acho que ganha esse jogo, portanto eu apostaria num empate. 2-0 Digo mais, se for um 0-0 assim horroroso, não vai me surpreender. Só um detalhe em relação à escalação do Flamengo, o Gabigol já está disponível e há uma disputa por vaga entre Gabigol e Pedro. Então pode ser que nessa possível escalação, nessa provável escalação que a gente conversou aqui, o Pedro saia do titular. Ali vai entrar o Gabigol. E entre o Gabigol, eu também acho. E sinceramente, contra o Santos eu também colocaria o Gabigol em vez do Pedro. E o Gabigol é um cara que, assim, o Gabigol, por mais aí eu não morro de amores por ele, reconheço tudo que ele fez aí, mas é um cara que você não vê. Se ele estivesse jogando domingo não, sei lá, quando jogou com o Bragantino, Quinto. Você não vê ele jogando, eu sempre esqueço essa porra, com displicência. Pelo menos ele corre lá, sei lá, Nunca. dá o gás dele, né?
Mas é por isso que ele é um cara que se identificou tanto com a torcida e virou ídolo como ele é hoje, porque a torcida sabe que, assim, ele pode não estar numa boa fase, ele pode estar não fazendo gol, mas a gente sabe que o cara vai entrar em campo Sim. e vai deixar tudo e mais um pouco. Gabigol faz parte do caráter dele como jogador, inclusive por isso que eu acho que tem mais chance dele ser titular hoje, porque o Pedro, por melhor jogador que seja e melhor atacante que seja, ele não tem essa característica de chamar o jogo pra ele enfim, que o Gabigol tem. Então, e eu acho que hoje o Flamengo tá precisando disso. Uma liderança em campo, não só técnica, mas também uma liderança de pegar e falar, porra, bora! Sim. Sabe? Isso aí o Bora. Gabigol já tem, até porque ele é um dos líderes do elenco, né? Pois é. Cara, Pro bem e pro mal. jogador que Acho faz que ia isso faltar. hoje, nesse elenco, a gente deve ter o quê? 3? 4? Cara, O Arrascaeta não faz isso, o Everton não Arrascaeta faz não- isso. O Pedro olha não só, faz, eu tô o olhando Gerson não aqui, faz. eu tô Não tem olhando aqui, eu tô olhando característica. aqui pro time, pra esse provável time titular, ninguém faz. Então, o Léo Pereira já é um cara que ele me passa ter O Léo Pereira vontade, ninguém escuta. mas talvez falte o Berrar. Talvez falte o Berrar. Mas ele é um cara que tem vontade. Eu tô gostando muito dele esse ano. Vontade sim. Eu tô falando Mas daquele de cara. puxar, né? De puxar, de falar, vamos, aquele cara que dá o chutão pra fora e faz assim pra torcida, sabe? Ainda que não vai ter torcida hoje, mas enfim. Vocês entenderam o meu O ponto. que é até um fator benéfico, acho eu, pro Santos, Eu também acho. de não ter Eu também torcida. acho. Ah, sim. Eu também acho. Mas sim. ainda acho que os jogadores agora vão ter que tomar vergonha na cara e jogar um mínimo de futebol, então eu aposto no 2-0 do Flamengo. E puta merda, já cara. com o Santos, que foi desafiado pela própria torcida, por uma pelada, sem técnico, se perder, fica lá em Santos mesmo. Pois é. Vai pra puta que pariu, pode falar? Pode, né? Foda-se. Pode. Eu falei. A gente fuma, a gente grita, foda-se. Eu vou de 1-1. Eu vou de 6-0, gols 50 do segundo tempo. Eu só quero 3 pontos. Esse São Paulo aí, então, porra, vai, hein? Cara, o problema é que assim, você tá feliz e de repente você toma aquele direto que você cai apagado no chão, levanta, não sabe onde tá, entendeu? Deixaram, é isso. E deixaram animar aí, ó. Tem que pegar o nosso histórico. Tem que pegar o nosso histórico. Mas eu tô querendo tratar esse 4-0 já que acaba não falando aí para jogo, como um jogo de exceção e também como um jogo de porrada que acorda. Que nem foi Vamos o Bahia, fazer assim, foi o 3-0 do Bahia lá quando é. Exatamente, entendeu? Pode ser. Então, assim, vamos torcer para ser isso. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Eu sigo no meu 1-1. Ou André 6-0. Ou o Jesus não vai mais para a seleção, o elenco já sabe, aí vão querer tirar o Sampaoli para botar o Jesus. Porque quem manda no Flamengo o Renato Maurício Prado aqui não, cara. Meu Deus do céu. Quem manda no Flamengo... Ele é assessor do Jesus, não é possível, cara. Se eles quiserem colocar o Jesus, eles vão demitir o Sampaoli para trazer o Jesus. Não duvido. E o Sampaoli vai terminar na seleção, não, mentira. Imagina, cara. Cara, não, aí o presidente, aí esse Edinaldo Rodrigues, ele tá pedindo para ser assassinado em via pública, trazer um argentino para ser técnico da seleção. Realmente, aí esse isso daí não rola, não. Isso não tem como. Mas enfim, meu povo, é isso. Ficam aí nossos 2 centavos em relação às notícias do Flamengo e ao pré-jogo do Flamengo e Santos. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Como sempre, não deixe de se inscrever. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o teu palpite do jogo, se você acha que o Flamengo ganha, empate, o Santos ganha. Não deixa de dar like no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações. De novo, ajuda nós a espalhar a sementinha do canal, manda para todo mundo. Estamos chegando aí nos 200 inscritos, cara. Estamos chegando, falta... Já passamos no TikTok. Mas estamos aí rumo tem que ver o copo bem cheio. Estamos aí rumo aos 200. Uma vez mais, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, ele é o André. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo, live. Aquele abraço. Bom futebol, boa semana pra todo mundo. E tchau.